Boa tarde, presidente. Oi. Meu nome é Wellington, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Prazer conhecê-lo. Estava falando no ônibus para cá, né, que uma das coisas que eu queria fazer antes de morrer eu já fiz. Melhor eu não morrer. Eu tenho uma questão em si, que isso eu percebi em vários locais, queria ouvir uma opinião sua, com toda essa experiência que você tem. Como evitar que vários projetos de qualidade, tanto no nível municipal, estadual ou federal, sejam finalizados ou alterados por questões partidárias? Porque muitas vezes você tem um projeto muito bacana com o partido, aí muda e o projeto acaba ou finaliza. Não queria. Eu entendi bem. Você quer fazer com que haja um consenso no Congresso ou na Câmara para votar, ou você quer que um projeto de um partido seja continuado por outro partido quando esteja no governo? A segunda... Tá bem. Olha, eu acho que isso aí vai depender enfim, da compreensão cívica dos dirigentes. Não há nenhuma razão para você desfazer o que o outro fez só porque foi outro quem fez. Na prática, as pessoas dizem que vão desfazer e não desfazem, quando o projeto é bom. Mudam de nome, né? Em geral, o que acontece? Aí é jogo político, né? E o país não perde tanto quanto se fosse o contrário, se parasse o projeto. Em alguns casos, alguns mais desatinados, param o projeto. Às vezes porque realmente você tem incompatibilidade entre o novo governo e a filosofia que inspirou o governo anterior. Dá para entender que, como política são opções e que nem tudo é consenso, dá para opinar, dá para entender. Agora, eu acho que crescentemente, com o amadurecimento do país, a própria sociedade vai forçando a continuidade dos projetos. Um exemplo bem recente. Essa semana passada, agora houve aqui a virada cultural. A virada cultural foi um projeto do governo anterior. Eu nem sei bem de qual, mas foi anterior. O governo atual continuou, né? Vai dizer outra coisa. A minha virada foi melhor que a outra. Tudo bem, faz parte do jogo, desde que vire, né? Então é assim, eu acho que você tem, na medida que o país amadurece, a própria sociedade pressiona para que os projetos continuem, né? Muda de nome, a Bolsa. Eles mudaram não, juntaram várias bolsas, virou Bolsa Família, mas o princípio da transferência de renda continuou, né? E por aí vai, acho que é isso. E quanto mais tosca for a cultura cívica, mais difícil é você dar continuidade aos projetos. Nós estamos numa situação intermediária. Nem é completamente tosco, nem é completamente uma coisa que as pessoas põem em primeiro lugar o interesse do povo e do país. Mas eu acho que estamos melhorando. Eu me recordo, alguns anos atrás, o senhor deu uma entrevista à Veja, e nessa entrevista à Veja, o senhor fez um comentário muito interessante, o senhor fez uma diferenciação entre a ética das convicções e a ética das conveniências de Jean-Baptiste Vico. O senhor fez essa exposição, demonstrando sobre o que era possível e o que o senhor conseguia realizar no Congresso Nacional. E, recentemente, o atual presidente, ele, em um desserviço à nação, minha opinião, ele deu essa explicação dizendo que as pessoas não deveriam acreditar num tipo de político honesto, ou seja, num tipo de servidor público que, efetivamente, ele seria aquele servidor público que as pessoas deveriam se espelhar nele. E o que nós vemos, historicamente, é que em países desenvolvidos são cultuados esses tipos de servidores. Como, por exemplo, você vê em Nova York, o LaGuardia, que nomeia o próprio aeroporto, e tantos outros. O que o senhor tem a dizer, porque eu vejo aqui pessoas até bem mais jovens do que eu, que têm justamente essa perspectiva de futuro. Então, o que o senhor pode dizer sobre isso do exercício da política? E se o senhor me permitisse uma rápida segunda pergunta, que talvez encaixe com essa primeira, eu me recordo quando eu fui aluno do Mangabeira, em Harvard, o Mangabeira ele dizia que uma das soluções para o Brasil seria uma renovação institucional. Ele explicava que o nosso grande problema não era somente um problema de investimento, era um problema das nossas instituições. E ele propunha um critério mais criativo, por assim dizer, na formulação de novas instituições. Então, talvez até combinando essas duas perguntas, o que o senhor tem a me dizer desse apanhado geral que eu tentei transformar numa pergunta? Vamos lá, se eu consigo dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, a questão da diferenciação entre a ética das convicções e das responsabilidades não é minha. É de um autor alemão chamado Max Weber, que faz uma distinção
muito clara dessas duas matérias. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte: há uma ética, que é a ética do profeta, do padre, do pregador, que está pensando sempre nos valores finais, né? Eu acredito em certos valores, eu não abro mão deles e vou até o fim. E, ao proclamá-los, eu seguir aquela vida de acordo com aqueles valores, eu não estou me preocupando muito sobre as consequências da minha ação, porque eu não estou atuando, eu estou simplesmente me comportando diante das crenças que tenho. Agora, a ética do político, diz o Max Weber, é um pouco diferente, porque ele tem que ter a ética da responsabilidade. Ele tem que ver que cada ato dele tem consequências sobre terceiros, e que nem sempre os atos que ele toma são atos que possam ser postos em prática sem que outros concordem. E muitas vezes ele faz um ato pensando numa coisa e dá no outro resultado. E ainda assim ele tem que assumir a responsabilidade pelo ato que não foi o que ele queria, mas que ele declanchou um processo. Agora, o Max Weber não separava como se fosse, ou você tem a ética dos valores finais, que é o que chama-se normalmente de ética, ou então você tem a ética dos resultados, das consequências da sua ação. Ele dizia, não, você tem que estar... Há uma certa interface. Ele próprio, Max Weber, por exemplo, foi deputado na Alemanha. E ele era ultranacionalista na Alemanha. E ele era muito contra o bolchevismo. Quer dizer, ele tinha valores e ele se comportava na política também de acordo com esses valores. A referência que você fez agora, mais recente aqui no Brasil, foi a ideia de que todos são iguais e, na verdade, a política obriga a todos a sujarem as mãos. No fundo, é uma coisa que é uma justificativa do injustificável. Quer dizer, se você diz que não há jeito, todos vão proceder da mesma maneira, e essa maneira é quebrando regra, bom, você está dizendo, olha, a política não tem ética. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter valores. Obviamente, você, por causa do que eu já falei inicialmente sobre Max Weber, você não consegue fazer tudo que você deseja. Você tem que tomar em consideração as consequências do que você deseja para a ação dos outros e tem que tomar em consideração a ação dos outros. Mas você tem que lutar para chegar a alguns objetivos que tenham uma aceitação valorativa, que você acredite neles, né? Bom, e claro também que quando você está na vida política, muitas vezes você omite. Vou dar um exemplo direto. Uma vez me perguntaram, eu era presidente da República, se havia uma mudança de câmbio, ou mudança no diretor do Banco Central. Eu sabia que ia haver. Eu disse que não. Porque se eu disser que vai haver, a Bolsa explode no outro dia, o mercado explode. Então você tem que ter... Eu estou mentindo ou eu estou defendendo o interesse do país, né? Então você tem que ver o comportamento político, não pode ser tomado simplesmente como um comportamento de alguém que não está com essa responsabilidade. Mas isso são casos excepcionais. Aí eu me lembro um pouco do Maquiavel, que tudo que se diz do Maquiavel, o Maquiavel fala aquela questão do que os fins justificam os meios para os atos excepcionais do príncipe. Ele não está pensando no cotidiano. Diante de certas circunstâncias, né, você então tem essa possibilidade. Bom, então é esse o contexto. Agora, quanto à questão das instituições e do Mangabeira, ele tem razão. Quer dizer, ninguém atua somente pensando em si e nos seus valores. Você atua dentro de um quadro. Você tem instituições. Você tem a cultura política, para começar, né? Que é uma coisa diferente. A cultura política brasileira, por exemplo, é muito leniente, aceita coisas que em outros lugares não se aceitaria, né? A cultura política brasileira não é democrática. Ela aceita privilégios. Ela justifica o injustificável, né? No passado, aceitava que é parente, tem que nomear logo. Já que eu cheguei lá, primeiro os meus, Mateus, depois os teus. É isso dito, né? Então, a nossa cultura já não é uma cultura, nesse sentido, muito democrático. Depois você tem as instituições que pesam. Você não pode fazer... Você está na ação política, você está dentro de um quadro. Tem a Constituição, tem as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer. E você tem que, se você for consequência, você tem que tentar também mudar essas instituições, se você não estiver de acordo com elas. Deixa eu dar um exemplo direto e simples. Como é que você tem eleição hoje aqui no Brasil? O candidato, ou os candidatos, eles raramente sabem quem é o seu eleitor. São tantos, como não é voto distrital, é um voto geral,
E o verdadeiro eleitor do representante não é o povo. Nós estamos a ideia idílica de que a democracia representativa é a soma da vontade dos indivíduos, dos eleitores, né? Não é bem verdadeira. Por quê? Porque como é que o parlamentar se elege? Ele precisa de uma instituição, uma igreja, uma empresa, uma prefeitura. Esses são os verdadeiros eleitores, aos quais ele presta contas. Ele muito raramente presta contas ao cidadão. E o cidadão também não cobra nada dele. Se você vai em outros países, eu morei uma vez na Inglaterra, em uma cidade do interior, em Cambridge. Bom, de repente bateu na minha porta uma pessoa, era candidato a membro do vereador, sei lá o quê, o deputado. Porque o voto é distrital, é muito menos o volume de eleitores. Então, o eleitor existe ali, o cidadão existe. Aqui, o cidadão passa a ser uma abstração. O deputado não sabe quem votou nele. São milhares de pessoas esparsas pelo mundo afora. Agora, ele sabe quais foram as organizações que ajudaram a eleição. E é essa que ele realmente presta contas, né? Então, isso será realmente democrático? Eu tenho dúvidas. O cidadão está aí mais ou menos solto. Qual é o resultado disso? Uma certa desconfiança do cidadão para com o representante. Não leva a sério. Não acredita que sirva para alguma coisa. Não sente um liame, um vínculo real com o deputado. Enfim, portanto, é preciso mudar as instituições, sem dúvida. Vamos lá. Eu não vou escolher quem, porque é muita gente. Licença, presidente. Bom, a gente falou aí sobre organização, sobre amadurecimento da sociedade. O Emanuel falou sobre valores das pessoas. Bom, a gente está vendo aí ultimamente, né, nos últimos anos, o PIB convergindo mais para serviços. Ainda a gente tem uma parcela grande em agricultura, mas houve uma certa desindustrialização do país. Tem gente que acha que é um modelo que faz sentido, mas tem muita gente que acha que devido ao tamanho do Brasil, aos recursos, a gente deveria voltar a investir na indústria. O que parece, olhando assim como uma pessoa, né, da sociedade, uma pessoa mais de fora, que os partidos políticos eles estão pensando muito no curto prazo, muito projeto de poder e pouco de longo prazo de sociedade. Então, queria saber se nos meios políticos, lá no Planalto, entre os partidos, discute-se projetos de longo prazo para o país, projetos de décadas. Se fosse para resumir, assim, qual seria o objetivo da nação, o objetivo do Brasil? Nem os partidos discutem, nem o país. Nesse momento é difícil você ver uma discussão realmente substantiva. Começa a existir na imprensa alguns setores que se inquietam a respeito de o que vai acontecer com o Brasil daqui a 20, 30 anos, né? Mas, em geral, na vida política, as pessoas estão no dia a dia, né? E é muito difícil você, e eu acho que é necessário, mas é muito difícil você, digamos, incutir a ideia de que você tem que ter uma visão e ter um oriente e um horizonte durante o qual você vai construir alguma instituição ou resultados, etc, etc. Você mencionou um fato aqui que é verdadeiro. No mundo moderno, em termos proporcionais de ocupação, o setor de serviços, que antigamente chamava de terciário, é o que mais cresce. E o setor da agricultura tende a ser mínimo em termos de ocupação. E o setor de manufatura também diminui. Em termos de valor, nem sempre é assim. Do resultado do que se produz nesses três setores, né, nem sempre é assim. O Brasil é um país, como você disse, grande, e um país que desenvolveu uma agricultura muito competitiva, e na América Latina, do ponto de vista industrial, era o mais forte, né, e tem um setor de serviços. Isso não são todos os países que têm isso. Os Estados Unidos têm isso. Os Estados Unidos é um país que tem uma enorme agricultura, indústria e serviços. E a China também tem. Na verdade, os grandes países, os que têm muita população, os que crescem, em geral, têm um desenvolvimento mais harmonioso desses setores. E aqui no Brasil, as pessoas se queixam de que o setor secundário de manufatura está perdendo sua importância, é verdade. Como proporção do produto bruto, nós caímos de 28% a 12% num período de 30 anos. 12 é muito pouco. O valor que se produz da manufatura vem só 12%. O grosso vem de serviço e da agricultura. A questão fundamental não é tanto isso, mas é uma outra questão que está ligada com a manufatura também,
que é a sociedade contemporânea é crescentemente do conhecimento. Não é isso? Então, qual é o grau de conhecimento que você tem introduzido na produção de cada um desses setores? O setor agrícola, crescentemente, requer conhecimentos. Nós, se não tivéssemos a Embrapa, não tinha o sucesso que nós tivemos. Você hoje tem que ter sementes especializadas, tem que ter formas de plantio, etc, etc. O setor de serviços também. Você tem que ter computação, tem que ter uma opção de coisa assim. E a importância da indústria, que a indústria depende vitalmente também disso, do conhecimento. Então, eu acho que, para o nosso caso, é de se preocupar com a questão do que está acontecendo, que é essa concentração do valor produzido mais na área agrícola e de serviços do que na indústria, porque a área de indústria é a que mais absorve conhecimento e é a que paga melhores salários também, por consequência, né? Bom, por que o setor industrial está perdendo espaço? Aí tem muitas teorias. Agora, tem a teoria de que está perdendo espaço, que a taxa de câmbio não é boa, então você não consegue exportar. Tem a teoria de que os impostos são tão numerosos que isso também diminui a lucratividade. Na verdade, o mundo mudou muito com a globalização, né? Que, no fundo, é uma nova maneira de organizar a produção a nível planetário. Isso tem a ver com tecnologias, tecnologia de comunicação, internet, tecnologia de transporte, os containers de navio. O fato é que a produção hoje se espalha pelo mundo todo. O processo produtivo não se concentra mais num país. E nós aqui ainda temos muito de uma visão do Brasil como um país autárquico. E, portanto, ainda somos bastante fechados. Então, o nosso processo produtivo em manufatura sofre disso, porque ele não está tão vinculado às cadeias produtivas globais. E para você ter um aumento de produtividade e de conhecimento, quanto mais vinculado às cadeias produtivas globais, maior é a chance de você poder ter acesso a esse conhecimento. Pega um exemplo concreto, a Embraer. A Embraer está envolvida na cadeia produtiva global. A Embraer hoje, em certo setor de avião, ela lidera. E, de qualquer maneira, é a terceira ou quarta maior do mundo. Agora, o que a Embraer produz aqui? Não é tudo, é muito pouco. Ela junta aqui, ela faz o design, ela tem capacidade tecnológica, não é? Então, isso é assim no mundo moderno. E nós, em muitos outros setores, não conseguimos dar este salto. E não se dá esse salto sem uma visão mais ampla. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos, nesses últimos anos, em crise, né, crise mundial. A Europa continua em crise. Mas, se você prestar bem atenção, os Estados Unidos estão saindo da crise. Estão saindo da crise porque estão produzindo uma revolução no setor energético. Ninguém discutiu isso no Brasil. Qual vai ser a consequência disso sobre o preço do petróleo? Até que ponto isso vai dificultar a exploração do pré-sal? Será que valeu realmente a pena nós termos, de alguma maneira, desistido da gasolina da cana, da energia da cana, na prática, dificultado ou não dado tanta importância, porque estamos pensando no pré-sal, ou nós podíamos ter uma outra alternativa? Isso depende de uma visão de longo prazo. São apostas também. Longo prazo não está dado. Você tem que ver, tem que calcular qual é a probabilidade maior. Então,